Olá, amigos e amigas, muita paz a todos, que Jesus possa estar presente em nossos corações e que Deus possa continuar sendo a nossa inspiração para seguirmos em frente, cada um na sua jornada e ultrapassando os obstáculos que lhes são colocados necessários para o seu crescimento espiritual. Que Deus possa nos abençoar a todos e nos proporcionar um excelente estudo nesses breves momentos que estaremos debatendo o assunto do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Vamos falar dos itens 8, 9 e 10, que fala verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nós iniciamos com uma advertência que Jesus fez, que está registrado nas Escrituras, em Mateus capítulo 15, versículos 1 a 20. Ele inicia dizendo: Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violais os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então nós já tivemos a oportunidade de dizer que Jesus estava num ambiente tomado por tradições antigas, as leis antigas, né? Então as famílias guardavam muitas tradições, alguns costumes que eram impostos e tidos como lei. Uma delas, né, era toda vez que se sentava para fazer uma refeição, que se fizesse uma oração, lavasse as mãos, fizesse a higiene necessária. Então os fariseus perguntam a Jesus por que os discípulos dele violavam as leis, violavam as tradições, já que não lavavam as mãos antes das refeições. Jesus respondeu: Por que violais vós os outros mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Então Jesus já coloca, de um lado, as leis de Deus e do outro lado, as tradições. Então é preciso a gente colocar bem isso em questão. Jesus não diz que a tradição está errada, mas ele fala que muitas das vezes nós colocamos a tradição acima da lei de Deus. Logicamente que Jesus não estava jogando por terra, não estava abordando uma questão sanitária, de higiene, que as mãos devem ser lavadas, mas ele estava falando da predominância, da preocupação exagerada que nós temos com isso, em detrimento das leis de Deus. Já que quando os fariseus se chegam para observar, eles nunca observaram as outras coisas que eram muito mais positivas, que os discípulos curavam, que pregavam a palavra, né? Nunca fizeram reprimenda a isso, mas fizeram reprimenda exatamente a questão de não lavarem as mãos. Então Jesus coloca assim: então, e vós, por que violais as leis de Deus em nome das suas tradições? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser ao seu pai ou à sua mãe palavras ultrajantes. E vós vós outros, no entanto, dizeis. Então Jesus fala, Deus colocou o mandamento, ó, honrar teu pai e tua mãe, não dizer palavras ultrajantes, mas vocês dizem, mas não se preocupam com isso, se preocupam em lavar as mãos. Quer dizer, a tradição está à frente da lei de Deus. É isso que Jesus fala para eles. E ele não deve ter ficado nada satisfeito, porque Jesus continua dando-lhes uma reprimenda daquelas mesmo, aquela bronca. Toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre. Ou seja, eles cumprem as tradições, falam da palavra de Deus, mas não honram aquilo que falam. Nem assistem a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição, né? Então eles falam, cumprem as palavras, né? Cumprem a tradição de pregar nas sinagogas, mas não fazem aquilo que Deus coloca como obrigação nossa: assistir os nossos pais, amar o nosso semelhante. Então Jesus coloca em questão, em confronto, a tradição
que a lei. E Jesus fala assim: hipócritas, bem profetizai de vós Isaías, quando diz, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Então Jesus coloca bem viva para nós essa questão. A gente fala tanto em Deus, a gente ama Jesus, a gente idolatra Jesus, erradamente, equivocadamente, né? Porque idolatria não devemos fazer isso. Idolatria é uma adoração cega, né? E nós devemos respeitar e ter Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo. E o temos, buscamos segui-lo, mas muitas das vezes fazemos exatamente o contrário daquilo que ele apregou e ele exemplificou. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai bem isso, compreender, não é o que entra na boca que macula o homem, mas o que sai, porque a boca fala do que está cheio do coração, porque de lá é que saem todos os pecados, o adultério, a fornicação, o falso testemunho. Então Jesus se preocupa muito mais com o interior do que com o exterior. Não é aquilo que nós vemos, né, que vai nos poluir, se nós não interiorizarmos aquilo, mas aquilo que nós falamos, a forma como nós agimos, da forma como nós procedemos, isso é que vai dizer aquilo que nós carregamos interiormente. E é isso que Deus valoriza o interior de cada um. É por isso que a doutrina espírita tão acertadamente nos alerta da reforma interior, da reforma íntima. Porque na medida que nós formos nos reformando interiormente, aquilo que sair de nós vai sair de uma forma tranquila, mais parecida, mais propensa a ser a mais próximo possível daquilo que Jesus pregou para nós. Se nós nos enchermos, no sentido de nos abastecermos dessas noções, dessa ética do bem, do amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, se nós nos impregnarmos dessa ética, se estivermos cheios dela, abastecidos, as nossas ações vão espelhar exatamente aquilo que carregamos interiormente. É por isso que a doutrina espírita fala da reforma interior. E é por isso também que é importante para nós estarmos sempre confiantes e conscientes de pensarmos 2 vezes antes de tomarmos qualquer solução, escutar a nossa consciência, auferir aquilo que já conseguimos alcançar, para que as nossas ações possam refletir exatamente aquilo que a gente esperamos que esteja correto e consoante a lei de Deus. Muitas das vezes nós nos apegamos às tradições e esquecemos que as tradições ela varia de acordo com a sociedade. O que é tradicional hoje deixará de ser amanhã, mas as leis de Deus são imutáveis. Essas é que serão a nossa medida, nosso parâmetro de medida. Quando desencarnarmos, ou mesmo agora, não precisa nem desencarnar, mas hoje mesmo, quando fizermos um balanço das nossas ações, o parâmetro vai ser as leis de Deus. Todas as nossas ações vão ter como medida, como parâmetro, as leis de Deus. Confrontou a lei de Deus, agrediu a lei de Deus, está errado. Está de acordo com a lei de Deus, então está certo. Está no meio caminho, é sinal que você ainda tem alguma coisa a progredir nessa área. Porque as leis de Deus são imutáveis. Não são as tradições que vão nos absolver a nossa consciência. Não, pelo contrário. É aquilo que estiver mais aproximado da lei de Deus. Para terminar, nós lembramos o caso da rainha, que tradicionalmente aqui era acumulada de todas as bênçãos, todas as benesses, e quando chega ao plano espiritual, ela não tem o tratamento de rainha. Por quê? Porque as suas ações ainda estavam bem longe de retratar, de refletir a lei de Deus. Mas as suas tradições aqui asseguravam que ela tivesse um tratamento especial. Mas na lei de Deus, no reino dos céus, o parâmetro sempre é e sempre será as leis de Deus. E que Jesus bem resumiu para nós, que está pendente e bem pulsante na nossa memória. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa deve ser a nossa regra de conduta. É difícil, é muito difícil. É impossível? Não, não é impossível.
se fizermos um rápido balanço, hoje teremos a certeza que estamos muito melhor do que fomos um dia. E amanhã, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa abnegação, com a nossa tenacidade em seguir o caminho do bem, estaremos bem melhores. Basta que confiemos, trabalhemos e sigamos em frente. Os bons espíritos estarão sempre a nos ajudar para que a gente possa ter o máximo de acerto possível. Mas nós temos que querer. Muita paz a todos, muito obrigado.